Olá, bom dia, a paz de Cristo. Mais uma vez, nosso momento aqui com o Senhor. Eu sou a pastora Cíntia Dorini e eu venho mais uma vez trazer um momento breve de reflexão sobre a palavra de Deus, que hoje nos traz alguns desafios em nossa reflexão dentro desta palavra e trazendo-a para a nossa vida. A leitura hoje está no livro de Mateus, no capítulo 14, apenas um versículo, que diz assim, verso 22, na versão da minha Bíblia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Amém? Hoje, lendo a paz de Cristo. Bom tê-lo aqui. Aqui eu já começo a ver dentro de uma perspectiva diferente. Jesus, na verdade, ele costumava pedir aos seus discípulos. Como professora de português que sou, e quando eu leio aqui, dizendo que logo ordenou Jesus, uma palavra no imperativo, eu já vejo aqui que Jesus entra em uma dinâmica diferente aqui com os seus discípulos. Jesus ordenou. E todos nós sabemos que Jesus não precisava ordenar. Uma palavra do mestre, um pedido de Jesus já soava como uma ordem. Mas naquele momento ele ordenou. Ele ordenou que os seus discípulos, eles cruzassem e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E aqui eu vejo que os discípulos, eles tinham passado por uma tempestade anteriormente, mas Jesus estava no barco. Agora, eles estavam diante de uma situação em que o mestre não estava mais no barco com eles. E o medo, o pavor, tomava conta dos discípulos. Sabe por quê? Porque uma coisa é atravessar para o outro lado com Jesus dentro do barco. Uma outra situação é cruzar o mar sem Jesus dentro do barco. Você já se viu nessa situação em que você é desafiado a passar por uma tempestade, em que você não enxerga Jesus? Mas aqui existe algo muito interessante. O fato de Jesus não estar dentro do barco não significava dizer que Jesus não estava vendo os seus discípulos. Os discípulos queriam ver Jesus dentro daquele lugar. Provavelmente quando eles começaram a cruzar o mar e se depararam com a tempestade, eles se lembraram daquele outro momento. Eles tinham acabado de ver o milagre acontecer, que era a multiplicação dos pães e peixes. E eles se lembraram do mestre, eles buscaram socorro, mas o socorro não estava dentro do barco. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós buscamos socorro dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio, mas o socorro não está ali necessariamente. Nem sempre para que Jesus chegue com o socorro, ele obrigatoriamente está visível aos seus olhos e aos meus olhos. Às vezes é preciso ter fé e lembrar que você já atravessou tempestades anteriormente e Jesus esteve com você. E aqui eu chamo a atenção para um momento bastante tenso dos discípulos. O vento começa a soprar, as ondas começam a açoitar aquele barco e o desespero começa a bater nos discípulos. Provavelmente João, que era o mais sereno de todos eles, começa a orar. Talvez a oração de João, pelo seu comportamento, a sua dinâmica, ele chama a atenção de Jesus para chegar até ali. Mas a dinâmica de Pedro é diferente. No meio daquela tempestade, eis que surge
Jesus. E aí eles se apavoram e eles dizem assim: é um fantasma. Às vezes o pavor é tão grande. Há dois tipos de pessoas: aquelas que oram pelo socorro de Jesus e aquelas que se apavoram quando vê Jesus chegar. Mas aqui eu aprendo que mesmo em situações em que nos dão medo, que nos apavoram, Jesus nos desafia a cruzar para o outro lado da margem. E aqui eu preciso que você entenda que o fato de Jesus não estar dentro do barco, visível aos seus olhos, não significa dizer que Jesus não está vendo que você está atravessando uma tempestade. Isso não significa dizer que Jesus não está indo ao seu encontro. Há situações em nossas vidas que Jesus não vai nos livrar da tempestade. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nos momentos de adversidade, no momento em que nós enfrentamos os nossos medos, crendo que o socorro de Jesus... Bom dia, Vancelma, prima, a paz de Cristo. Jesus sabe que no momento em que atravessamos as tempestades, são os momentos em que temos as maiores experiências com Ele. E eu falo aqui com pessoas que talvez estejam atravessando dificuldades tremendas e que talvez estejam buscando onde é que está Jesus aqui no barco, porque eu já passei por outras adversidades antes, mas eu vi o Mestre, mas agora eu estou passando por uma situação em que eu não consigo ver o socorro de Jesus. Ei, hoje Jesus vem para falar com você, para dizer assim: você não está me vendo, mas eu estou de olho em você. Edilene, querida, a paz de Cristo, bom dia. Jesus jamais perdeu de vista os seus discípulos. Jesus não perdeu de vista o teu barco. E se Ele te desafiou a cruzar para o outro lado, Ele sabia que você enfrentaria adversidades, Ele sabia que você enfrentaria uma tempestade, porque Deus tem o caráter, o atributo da onisciência, da onipresença, da onipotência. Ele vê o porvir, Ele já sabia, Rayane, a paz de Cristo. Ele já sabia que você atravessaria tudo isso, mas Ele também sabia que era necessário que você tivesse uma experiência com Ele, para que você aprendesse que nem sempre você vai enxergá-lo dentro do barco, mas Ele vai fazer crescer em você, desenvolver em você a fé necessária para que você compreenda que, embora os seus olhos não estejam vendo o socorro, os olhos dele não se desviaram de você e o socorro dele caminha até você. No momento de desespero maior, em que os discípulos estavam desesperados, eles olham, vem Jesus caminhando sobre as águas. Ei, dá para você enxergar dentro deste problema que Jesus, embora não esteja na proa, embora Ele não esteja na polpa do seu barco, Ele está caminhando até você. E embora você olhe e não reconheça, e você pense: o que é isso? Sabe por que os discípulos pensaram? É um fantasma? Porque o que eles estavam esperando era que Jesus estivesse lá dentro. Mas Jesus não estava, Ele estava caminhando ao encontro dos seus discípulos. Jesus está caminhando até você agora. Jesus está caminhando até você para que você possa reconhecê-lo. E aí eu vejo a atitude de um discípulo que eu muito me identifico, Pedro. Pedro olha e diz assim: se é o Senhor que está aí, me chama para que eu vá até o Senhor.
Diferentemente que eu acredito que a dinâmica de Pedro, como eu já falei, Pedro deveria estar orando: Senhor Jesus, vem até o meu socorro. São dinâmicas, são perspectivas diferentes, são comportamentos diferentes diante das adversidades, e nós precisamos respeitar. Mas aqui eu chamo a atenção de um discípulo chamado Pedro, que diz assim: se é o Senhor que está aí, me chama para que eu vá até o Senhor. Quantos aqui, dos que aqui me ouvem, têm coragem de, diante de uma tribulação, de uma tempestade, dizer assim: eu quero ir até onde o Senhor está? Quantos aqui têm coragem de pular do barco? Ei, Pedro era pescador, Pedro sabia o que era enfrentar uma tempestade, e Pedro pulou do barco e foi. Jesus diz: vem! E ele foi. Lucenira, querida, a paz de Cristo, bom dia. E Pedro foi. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Os outros discípulos ficam no barco, ficam olhando aquela cena, porque tem momentos em que nós caminhamos e nós estamos ali no meio daquela tribulação, daquela tempestade. As outras pessoas que estão ali, estão nos assistindo, não entendem porque nós estamos caminhando. Aparentemente nós estamos caminhando, saindo do barco, indo para uma situação ainda mais perigosa. As pessoas não entendem, sabe por quê? Porque a sua comunhão com Deus, o seu vizinho da direita não entende, o seu vizinho da esquerda não entende, os seus companheiros ou companheiras de oração podem não entender, o seu pastor pode não entender, mas o seu Deus te entende. E ele diz: vem, e Pedro vai. Mas há um momento em que Pedro sente o vento, ele olha para o lado e vê o tamanho da tempestade e vê as ondas, e ele tem medo de afundar, de se afogar. Só que eu não entendo aqui o meu questionamento, quando eu comecei a estudar essa palavra, que Pedro era pescador, Pedro já viveu outras tempestades, Pedro sabia o que era cair no mar, Pedro sabia nadar. E aqui eu falo com pessoas que já atravessaram dificuldades, adversidades, e elas já saíram de situações, elas sabem o que é enfrentar adversidades, mas em um momento de uma tempestade elas ficam desesperadas. Sabe por quê? Porque o medo, o desespero, ele tem uma tendência de nos paralisar. O medo nos paralisa. Naquele momento, aquele pescador experiente, ele não lembrou que ele sabia nadar. A paz do Senhor, Dayana. Ele não lembrou que ele sabia nadar. Sabe o que ele lembrou? Que Jesus estava ali e ele queria o socorro de Jesus. E ele diz: Jesus, tem misericórdia de mim. No meio do mar. E Jesus olha para ele e diz: não tenha medo, tenha bom ânimo, sou eu. Hoje Jesus está falando com pessoas aqui e está dizendo assim: ei, se você está dentro do barco com medo, não tenha medo, eu estou chegando. Mas se você teve coragem de encarar a tempestade fora do barco, Jesus também está dizendo: ei, não tenha medo, me dá a mão, sou eu. Aleluia. Ele está ali. Jesus está ali. E de repente, aquele homem que estava com medo de naufragar, não mais de naufrágio, porque ele já não estava dentro do barco, ele estava por cima das águas. Ele teve medo de se afogar. Mas quando ele olha para Jesus e ele vê que o mestre está ali, ele perde o medo. E ele tem uma experiência que nenhum outro discípulo teve. Os discípulos receberam um livramento dentro do barco. Pedro recebeu
o livramento junto dentro das águas. Ele teve uma experiência que nenhum outro discípulo teve. Ele caminhou sobre as águas. Não tem na Bíblia nenhum outro discípulo que tenha tido a experiência de Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós esperamos livramentos, nós esperamos o socorro de Deus da nossa maneira. Foi assim com Marta e Maria. Elas esperavam que Jesus chegasse. Quando Jesus chegou, e elas olharam para Jesus e disseram: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, Lázaro não teria morrido. Elas esperavam a cura, mas no íntimo de Jesus, Jesus estava dizendo assim: vocês esperavam a cura, mas eu não queria curar. Sabe o que eu queria? Eu queria ressuscitar. Talvez você esteja esperando o livramento de Deus de uma forma, e Jesus está chegando de outra. Talvez, assim como Marta e Maria, você esteja esperando a cura de uma situação, de um casamento, de um relacionamento, né? Talvez você esteja esperando que Jesus chegue com a solução de um problema, curando. Entendam a metáfora. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Mas Jesus quer chegar com a ressurreição. Jesus, naquele momento, ele não quis dar aos discípulos a mesma experiência que outrora eles tiveram com o livramento dentro do barco. Jesus estava dormindo, a tempestade chegou, Jesus foi acordado: mestre, não te importa que pereçamos. Jesus acorda, chega, dá uma ordem ao vento, o vento e o mar se acabam, ponto, acabou. Agora Jesus queria uma experiência mais profunda. Jesus queria que eles aprendessem que, embora eles não estivessem vendo Jesus dentro do barco, Jesus não estava abandonando-os. Jesus queria que eles entendessem que há situações em que você e eu não enxergamos com os nossos olhos a solução. Nós não enxergamos, Jair, a paz de Cristo, bom dia. Nós não enxergamos Jesus na proa do barco como os discípulos enxergaram na primeira experiência, quando foram açoitados pelas ondas. Jesus quis dar uma experiência mais profunda. Tia Helena, querida, paz de Cristo, que bom tê-la aqui. Jesus queria dar uma experiência mais profunda. E agora Jesus deixa eles assistindo aquela tempestade, vivenciando tudo aquilo sozinhas. Kelly, a paz de Cristo, Itália, minhas amigas da Itália, Kelly, minha querida, que está nos assistindo agora de Roma, a paz de Cristo, querida, que bom tê-la aqui. Naquele momento Jesus queria dar uma experiência diferente. Talvez você não esteja entendendo o porquê que o socorro não chegou da mesma forma que chegou em outras adversidades, em outros problemas. Por que agora você não consegue enxergar Jesus de perto? Para que você possa lá tocar em Jesus e dizer: acorda. Acorda que a minha casa está afundando, acorda que meu ministério está se perdendo, acorda que eu estou perdendo meu emprego, acorda que a escassez bateu em minha porta, acorda, Jesus chega aqui, que a enfermidade bateu em minha porta. Acorda que o meu filho vai precisar de um tratamento muito difícil. Acorda que o meu casamento está à beira de um divórcio. Acorda que o divórcio já aconteceu. Aí Jesus chega para você e diz assim: ei, eu não vou chegar do teu jeito, eu vou chegar do meu jeito, porque embora você não esteja me vendo, os meus olhos não te perderam de vista. Sou eu que estou caminhando agora até a sua situação. O que é que Jesus espera de você e de mim agora? É que você olhe para o mar e entenda que quem está vindo não é um fantasma. É o Jesus por quem você está clamando. É o milagre pelo qual você está esperando. É o mesmo Deus que acalmou a tempestade em outras situações da sua vida,
que está chegando agora por cima das águas. E não esqueça que este mesmo Deus que apacentou as águas, deu ordem ao mar e ao vento para que eles se acalmassem, é o mesmo Deus que vai caminhar sobre as águas e vai acalmar da mesma maneira. E a palavra de hoje é para que você não tema, que embora você não esteja vendo, Ele está vindo ao seu encontro. Gracinha, querida, a paz de Cristo. Bom dia. Jesus jamais nos perde de vista. Ele jamais permite uma tempestade onde Ele não seja capaz de nos dar o livramento. E quando Ele dá a ordem, vai, Ele sabe que você enfrentará dificuldades. A pergunta de Jesus para você e para mim hoje é: você tem coragem de encarar essa adversidade, essa travessia, sabendo que você pode encarar uma tempestade forte? E embora eu não esteja dentro do barco, eu estou te acompanhando. Dá para você lembrar que quando Jesus ascendeu ao Pai, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo aqui com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Ei, o Espírito Santo de Deus está com você e comigo. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. Ele continua conosco. E é preciso que você compreenda que nem sempre os milagres vêm na hora em que nós esperamos ou da maneira que nós esperamos. Amém, Vanesca? Às vezes o milagre vem no meio de uma turbulência fortíssima, inesperada, de uma experiência que você nunca teve, a qual exigirá de você uma atitude de fé, de ter coragem de encarar o vento e as ondas, sabendo que aquele que te livrou de tantas outras situações é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que caminha ao teu encontro para te dar o livramento e te fazer contar milagres. Que esta palavra possa edificar a sua vida e te fazer refletir que, embora as coisas não aconteçam da tua maneira, do seu jeito, no seu tempo, embora você não esteja vendo, enxergando soluções, Jesus está a caminho. Embora você esteja aí desesperado como Marta e Maria, e talvez como elas, dizendo: não tem mais jeito, o Senhor chegou para a cura, o Senhor chegou atrasado, está atrasado aqui, a tragédia já aconteceu. Aí Jesus chega e te diz assim: eu não me atraso. Eu chego na hora certa, assim como Ele disse para Marta e Maria, que aquele acontecimento não era para a morte, mas para a glória de Deus. O Senhor manda te dizer assim: tudo isso que você está passando não é para a sua destruição, é para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Você tem fé para isso? Você tem fé para fazer essa travessia? Você tem coragem para ouvir a voz do Mestre no imperativo, ordenando, dizendo: cruza para o outro lado, atravessa? E você, embora diga assim: Senhor, não vou. E Jesus diz assim: você tem coragem de ir? É um passo de fé. Hoje Jesus desafia pessoas a primeiro colocar o pé e depois Ele colocar o chão para você pisar. Isso é fé. É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se acredita. E creia: Deus é o Deus do infinitamente mais, e Ele é capaz de chamar à existência as coisas que não existem pelo poder que opera em nós, e esse poder tem nome, é a nossa fé. Se você tem fé para cruzar essa tempestade,
mesmo não vendo Jesus dentro do barco, mas crendo que Ele chegará com o socorro e ainda te fará contar milagres ainda maiores. Você viverá e contará milagres. Vancielma, querida, mande um abraço para minha tia que está me vendo agora. Minha tia querida, que Deus abençoe a sua vida. E esta é a nossa mensagem de hoje, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Segurem na mão do Mestre, não olhem para o vento e creia que Jesus já está chegando. A paz do Senhor a todos e uma excelente manhã. Amém. Que Deus os abençoe.